Bom dia, meus queridos. Mais um dia aqui nós estamos para dar nossa lição. Ainda nesses dias de crise, sem a EBD presencial, a gente está aqui em EAD, né? Ensino à distância. E hoje nós vamos falar com vocês, né, sobre Jesus, o bom pastor. Lembra que esse trimestre todo nós estamos estudando sobre quem? Jesus, o nosso Salvador, né? E hoje ele está se comparando, né? E a gente vai entender que Jesus é o bom pastor, né? A gente sabe, né, que ovelha é um animalzinho dócil, manso, mas muito fácil de ser enganado e sem defesa, né? Por isso Deus fala que para cuidar delas precisa de um pastor, que é realmente o serviço que cuida delas, que protege, que leva para comer, para beber, que guarda a noite. É aquele pastor que realmente cuida das ovelhas, né? E Jesus se compara ao pastor. Mas existem pastores e bons pastores, né? Assim como existem profissionais e bons profissionais, né? Existe aquele que dá sua vida pelo que está fazendo, pela causa que está defendendo. E aqueles que só querem o salário no final do mês. Não se interessam muito se a pessoa aprendeu ou não aprendeu, se o serviço foi feito bom ou não. E hoje nós vamos falar do bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Não é só aquele mercenáriozinho que precisa do seu salário no final do mês, mas é aquele pastor que ama as suas ovelhas. E quando ele desenvolve realmente a sua função, né, que é guiar as ovelhas, alimentar, colocar em um lugar seguro e protegê-las de todo perigo, aí realmente ele vai estar fazendo o serviço dele da forma correta, né? E dessa forma nós também somos guiados e protegidos e alimentados espiritualmente pelo bom pastor. E quem é o nosso bom pastor? Desculpa. O nosso bom pastor é Jesus, que está lá em cima e deu a sua vida por nós, né? Pagou um preço muito alto para que a gente pudesse ter vida, né? O ser humano não sabe realmente discernir os perigos, ele se acha autossuficiente e pode todas as coisas, mas no fundo ele não consegue tudo. Ele não sabe o que é melhor para ele, né? E às vezes ele erra. E ele precisa de alguém para conduzi-lo, para colocá-lo no trilho certo e mostrá-lo qual é o caminho certo e verdadeiro, né? Eu quero mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem. Isso. Isso aqui é um pastor. E um pastor conduz suas ovelhas. O pastor coloca dentro do redil. O que é o redil? O redil é o lugar, o local onde as ovelhas são guardadas, né? E ele chama uma por uma, conduz e coloca dentro para realmente protegê-las, né? E o autor aqui nos explica detalhadamente o que é o redil. O redil, naquela época, era uma caverna e que ele fazia muros ao redor da caverna de pedras. E em cima do muro das pedras ele colocava espinhos e deixava apenas uma abertura. E à noite ele guardava todas as ovelhas, conduzia para este redil, para este local, e na porta o pastor ficava e dormia ali, fechava a porta com a presença dele. Ele era o protetor. E ele enfrentava vários perigos, ele enfrentava leões, lobos, ursos e até ladrões para roubarem as ovelhas, mas ele estava ali fazendo o papel de guardião. E quando ele era pastor por vocação, por trabalho, ele dava a sua vida. O autor fala aqui que nos tempos passados muitos pastores morreram lutando para proteger suas ovelhas. Diferente daqueles mercenários que quando viu o perigo só tratavam de se defender, saiu e deixava as ovelhas morrerem. Não era esse o papel do bom pastor. Assim como a gente compara também que o papel do nosso bom pastor, que é Jesus, ele foi tão bom que ele deu sua vida por nós, né? Quem mais daria? Sem nem conhecer, por pessoas que ainda iriam nascer, mas ele amou a gente, né? A responsabilidade do pastor, a gente já falou, né? Que era conduzir o rebanho,
levar-se onde houvesse pastagem, água limpa, protegê-los de todo mal, de todas as ameaças que surgiam. Ele se dedicava a cuidar de ovelhas que não lhe pertenciam. As ovelhas não eram deles, era de algum fazendeiro e ele tomava de contas. E esse era o verdadeiro pastor. E as ovelhas, como eu falei para vocês, eram animais dóceis, mansos. E elas não conseguiam se defender, cuidar de si mesma. Por isso, a principal ocupação do pastor era velar pelas ovelhas, era tomar de conta pelas ovelhas, era vigiar as ovelhas. Ele encontrava boas águas, boas pastagens, ele sabia defendê-las de todos os perigos e acompanhava sempre as ovelhas. E o trabalho dele era difícil, falei para vocês, ele lutava com muitas dificuldades, mas o bom pastor era um homem corajoso e tinha bom ânimo. E isso que ele deveria nortear a vida dele. Ele precisava cuidar das ovelhas doentes, das ovelhas feridas, das ovelhas que estavam grávidas, dos cordeirinhos que acabaram de nascer. Ele tomava conta das ovelhas realmente. E para tomar conta dessas ovelhas, o principal instrumento que ele tinha era um cajado. Cajado era uma espécie de um bastão de mais ou menos 2 metros de comprimento e na ponta era curvo. E aquilo ajudava eles a puxar uma ovelha que estava longe ou até mesmo se ajudar a subir um penhasco, puxar em alguma coisa, pedir protegê-lo e ajudar a conduzir as ovelhas, né? De noite ele recolhia todas essas ovelhas e colocava num lugar seguro, que eu já falei para vocês que era o redil, e redor de pedras e espinhos em cima para que elas não tentassem pular e nem os adversários também tentassem entrar, porque a entrada seria ele que ele está guardando. O pastor se deitava na abertura como um muro. Ele sofria muito, ele sofria com sede, com frio, com falta de sono, porque, meus irmãos, passar a noite numa aberturazinha para proteger as ovelhas não era uma coisa fácil, né? E assim Jesus também cuida da gente. Ele cuida de nós nos momentos diversos da nossa vida. Se acordamos, é porque Jesus providenciou para a gente uma boa noite de sono, né? Se temos o que comer, foi porque Deus providenciou comida. Se temos o que vestir, porque Deus providenciou as vestes. Se temos saúde, isso é sinal que Deus está cuidando da gente, cuidando da nossa vida, né? Porque Jesus sabe o que é melhor para a gente. Assim como o pastor sabe o que é melhor para as ovelhas, leva para um local seguro, leva para comer onde tem pastagem, para beber onde tem rio, Jesus também cuida da gente e sabe o que é melhor para a gente. E Jesus dá o que a gente necessita e não o que a gente quer. É isso que às vezes a gente se zanga. Ah, eu quero a melhor bicicleta do ano, eu quero ir para Disneylândia. E às vezes Deus não nos dá. Porque a gente precisa saber que Deus dá para a gente o que é melhor. Às vezes Ele dá para a gente uma viagem para Disneylândia, Ele dá uma bicicleta, mas Ele dá quando Ele sabe o que é melhor para a gente. Porque às vezes a gente não sabe lidar com o que a gente vai ganhar. Talvez tem tantas pessoas que pedem carro para o pai, e o pai tem condições, vai dar um carro para a pessoa, e ela não tem maturidade ainda para ter o carro, e aí ela dirige o carro embriagada, ou ela corre demais.